Você desonrou a Deus no mundo do pecado. Você desonrou a Deus, desonrou até você mesmo. Você perdeu todo o nome, credibilidade. As pessoas olhando, se aquilo ali é uma garota de todos, aquele ali é um imoral, aquele ali é um drogado, aquele ali é um assaltante, aquele perdeu toda a honra. Mas o Pai te veste com roupas de honra, restaura novamente a tua honra. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Próximo versículo. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Meus irmãos, esta parábola, que é muito conhecida, a parábola do filho pródigo, é maravilhosa. Nós precisamos compreender um pouco sobre ela. Para nós entendermos essa parábola, nós precisamos voltar aos versículos 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Preste atenção, irmãos. Dedique sua atenção aqui. Olha só o que Lucas 15, versículo 1 e 2 vai dizer. E chegavam-se a ele todos os publicanos, os cobradores de impostos, e pecadores para o ouvir. Olha a maravilha. Pecadores procurando Jesus. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, tinham a fama de ladrões. Eles chegavam a Roma e diziam: é esse o valor que você deve cobrar. Ele chegava lá e cobrava mais e ficava com um pouco para ele, e assim eles enriqueciam, né? Eles tinham essa fama de homens ladrões, desonestos. E os publicanos e pecadores se achegavam a Jesus para o ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Pecadores aproximando-se de Cristo Jesus. O versículo 2, olha: e os fariseus e os escribas eram homens religiosos. Os escribas eram aqueles homens que escreviam as escrituras sagradas. Eles sabiam textos sagrados de cor. Eles copiavam constantemente, faziam manuscritos da Bíblia Sagrada. E os fariseus, um grupo religioso do judaísmo, homens altamente rígidos em sua religiosidade. Rígidos. Havia diversos tipos de fariseus. Tinha fariseus que não podiam nem encontrar uma mulher na rua, que ele metia a cara na parede, devido à sua religiosidade. O fariseu que contava a quantidade de obras que ele fazia. Fariseus que tinham até insígnias. Os fariseus, aqueles mesmos que quando jejuavam, iam para a rua, para que as pessoas vissem, olhavam, viam eles com os cabelos despenteados, o rosto aparentando sofrimento. As pessoas diziam: nossa, como esse homem é dedicado às coisas de Deus. Olha só, jejuando. Eles levavam trombetas e tocavam trombetas para que os pobres viessem e recebessem alimentos, recebessem doações. Era isso que eles faziam. Eram homens extremamente religiosos, esses dois grupos. E olha só, os pecadores se aproximavam de Cristo Jesus. Você, talvez, quando visse Cristo Jesus, você esperasse que Jesus, ele fosse para uma igreja e ficasse lá, e quem quisesse fosse atrás dele. Ah, é só aqui, é aqui, quem quiser que venha. Jesus ia atrás dos pecadores lá fora. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas olhavam, não esperava isso. Como é que pode ser alguém demonstrando tamanho amor para com nós pecadores? Nós somos rejeitados pela sociedade. As pessoas desconfiam de nós, se enojam de nós. Mas Cristo, Ele nos recebe quando nós vamos até Ele.
e os fariseus, aqueles homens religiosos que esperavam, se esse daí fosse o Cristo, estaria conosco. Olhando para Cristo, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse aí, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, esse aí, não, ele recebe pecadores e come com eles. Olha só a atitude. Aqueles homens indignados com Cristo Jesus, porque ele estava sentado, comendo com pecadores e pregando o Evangelho para eles. Eles não entendiam que Jesus, ele veio com uma missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus não está olhando para o teu pecado, ele não está olhando para o que você fez. Ele, o Filho do Homem, veio a este mundo e te recebe, se assenta contigo e te permite ouvir as boas novas do Evangelho e dizer: eu posso transformar a tua vida. Isso. Aí os homens religiosos diziam: esse daí, recebendo pecadores e come com eles. Aí Jesus disse: essa é a oportunidade de eu pregar o Evangelho. Agora vamos lá, no versículo 11. Quando Jesus soube disso, o que eles falavam, olha só o que acontece. Presta atenção, irmãos. Aí Jesus disse, Jesus vai responder a eles, e disse: um certo homem, ele tinha 2 filhos. 2 filhos. Quais são os 2 filhos? Os publicanos, os pecadores e os fariseus, os religiosos. É isso que Jesus quer aplicar. Um certo homem tinha 2 filhos. Próximo versículo. E o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Essa parábola, ela está descrevendo a ingratidão de um filho, que em seu estado de rebeldia, ele revelou todo o seu desprezo pelo pai. Ao dizer ao seu pai: Pai, me dê a parte da fazenda, da herança que me pertence. Eu quero que o Senhor me dê a minha parte. O pedido do filho, irmãos, desse filho, foi altamente desrespeitoso. Era bastante incomum a herança ser dividida enquanto o pai ainda vivia. Filho não podia herdar a herança do seu pai. Isso era incomum. E ainda que isso acontecesse, como em poucas vezes acontecia, os filhos não podiam fazer nada com a herança do seu pai, senão apenas usar ela. E parte das coisas deveria ser destinada ao seu pai. Se ele plantasse no terreno, nas terras do seu pai, que era dele por herança, ele tinha que dar uma parte para o seu pai, para honrá-lo, porque os pais deveriam ser honrados. A honra aos pais era algo tão valorizado por Deus e pelaquela sociedade, que o filho que desonrasse o seu pai, ele era sentenciado à morte. Ele era sentenciado à morte. Quando o filho, irmãos, pediu ao seu pai: Pai, me dê parte da herança, da fazenda que me pertence, ele estava dizendo assim para o seu pai: Meu pai, eu queria que o Senhor morresse. Eu queria obter a posse daquilo que é meu quando o Senhor morrer. Eu queria ter logo isso. Eu tenho tantos planos com essa herança, com esses bens. Eu tenho tantos planos, mas a sua vida está atrapalhando meus propósitos. Me dê a parte que me pertence. Já imaginou a tristeza daquele pai ao ouvir seu filho dizendo isso? Aquele pai, ele poderia
seu filho por tal desrespeito. Mas o que ele fez? Ele decidiu repartir a herança, dividir a herança com seus filhos. Meus irmãos, olha o que o versículo 13 diz. E poucos dias depois, após repartir a herança, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O filho não queria saber. Meu pai, o Senhor está atrapalhando a minha vida. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos para realizar. Não é isso que as pessoas fazem? As pessoas estão com tantos projetos. Quando as pessoas decidem viver no mundo, viver nos seus pecados, ou abandonar a Deus, abandonar a igreja, deixar a sua fé, é isso que essas pessoas estão fazendo, agindo como esse filho pródigo. Estão agindo dessa forma para com Deus. Senhor, Pai, Deus, eu quero abandonar o Senhor. Eu não quero ter mais nada a ver com o Senhor. O Senhor é exigente demais. Eu tenho projetos. Eu quero pecar. Eu quero provar a bebida. Eu quero provar a prostituição. Tenho muitos projetos, mas a minha vida com o Senhor não está dando certo. O Senhor está trabalhando isso. O Senhor está trabalhando isso para piorar a situação. O que foi que o jovem fez? Poucos dias depois, após receber a herança, o filho mais novo ajuntou tudo. Olha o que foi que ele fez. Não tem como ele ajuntar a sua terra. Ele vendeu tudo. Ele negociou tudo, transformando aquilo em dinheiro para ir embora. Isso era terrível, irmãos, porque era algo muito desrespeitoso vender a herança. Quero um exemplo bíblico, está em 1 Reis, capítulo 21, e o versículo 3. Logo em seguida o irmão Cícero retorna. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Nós temos aqui o caso de Acabe. Acabe conheceu um homem chamado Nabote, que tinha um terreno bem pertinho ali de onde o rei morava. O rei ficou interessado na vinha de Nabote. Olha só, versículo anterior. Olha o que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Me dê ela. E o que é que ele vai fazer? Eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Me venda essa vinha. Olha a resposta de Nabote. Próximo versículo. Porém Nabote disse a Acabe, ao rei, ele disse: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. O diabo vai sempre atrás de pessoas, dos filhos de Deus, para lhe apresentar propostas. Vende a herança do pai, me dê para cá, eu vou te dar isso, vou te dar coisa melhor. No mundo eu tenho coisa melhor para oferecer, mas você é filho do pai. Que Deus me guarde de eu te dar a herança de meu pai. Não venda a herança do pai, não venda aquilo que Deus te deu. Mas aquele filho, está vendo? Ele disse: é a herança dos meus pais, não vendo nunca, eu vou investir cada vez nessa vinha. Volto para Lucas capítulo 15. Mas olha o que o filho fez. Ele pegou a herança, vendeu tudo aquilo. Além desse filho ter um grande desrespeito pelo seu pai, não amar o seu pai, não admirá-lo, era um filho rebelde. Olha o que aconteceu. Ele vendeu tudo, ato desrespeitoso, e partiu para uma terra longínqua. Jesus estava falando para judeus. Os judeus estavam entendendo isso à luz de sua cultura. Eles estavam dizendo: peraí, um judeu pedindo para vender uma herança? Isso é terrível.
terrível, esse filho era para ser morto. Era assim que os fariseus estavam entendendo. E mais, como é possível um jovem, além de vender a herança do seu pai, dizer que não quer nada com a herança religiosa, a cultura judaica, não quer nada com o povo de Deus? Ele quis vender tudo, tudo. Ele disse: olha, eu não quero nada disso aqui, essa herança, nada, eu quero vender. Eu não quero participar. Eu não quero participar dessa cultura. Não quero participar desse povo. Não quero participar dessa fé que os judeus têm. Não. Eu vou embora. Eu vou para uma terra distante, a terra dos gentios, dos não crentes. Era isso que ele queria. Eu quero provar o mundo. Eu quero provar o mundo. Eu quero provar o que os ímpios provam, as festas deles, as bebidas, as drogas. Eu quero provar essas coisas. Eu quero ir para distante do povo de Deus. Não quero ter nada, não quero participar de nada disso. Por acaso, não é isso que as pessoas fazem? Quantas habilidades Deus não deu a nós por herança? Você já viu os grandes cantores, os famosos dos Estados Unidos? Quase todos eles eram filhos de crentes. Você já viu isso? Eram filhos de pastores, filhos de cristãos. Essas pessoas, os famosos, sabe onde eles aprenderam a cantar? Aprenderam na igreja. Aprenderam na igreja. O Elvis Presley, muito famoso, né? Parece que retornou antes de sua morte. Parece que ele retornou novamente. O filho pródigo voltou. Mas quantas dessas pessoas não saíram de um ambiente cristão? Receberam lá os seus dons, suas habilidades. Habilidade de tocar, de discursar, pregar. Tudo isso. Cantar. Voz linda que Deus deu. O que eles fizeram? Eu vou investir todas essas coisas no mundo. Eu vou gastar tudo isso vivendo dissolutamente, isto é, uma vida esbanjadora, acabando com tudo, toda a herança que ele vendeu, tudo que era dele, que ele ficou agora em forma de dinheiro, ele gastava tudo, acabava com tudo isso, para viver uma vida desregrada, uma vida esbanjadora, com festas, com bebidas, com imoralidade, prostituição. Foi essa a vida que ele escolheu para ele. E é isso que as pessoas fazem. Esses cantores famosos, pegando a herança que Deus lhe deu, e estão investindo no mundo, estão cantando para o mundo, estão cantando nos bares, estão usando sua vida que foi transformada por Deus para a prostituição, para a imoralidade, a sensualidade. Estão usando a sua voz para cantar para o mundo, estão usando seus dons em tocar, para tocar músicas mundanas e imorais. É isso que essas pessoas estão fazendo, desperdiçando tudo. Mas olha o que aconteceu. Versículo 14. Ele viveu uma vida gastando tudo, desregrada. E havendo ele gastado tudo, para piorar a situação, houve uma fome naquela terra. E começou a padecer necessidades. Irmãos, esse é o triste resultado de quem vive uma vida sem Deus. Essas pessoas que saíram são pessoas infelizes. Um dia ou outro tudo vai acabar. Não é nem o dinheiro, porque aquelas cantoras famosas tiraram a sua própria vida, saíram dos caminhos do Senhor, viraram as costas para Deus e ainda foram infelizes em sua vida. E houve uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Versículo 15. Olha, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Esse é o pior estado de um judeu.
Um judeu não pode nem tocar no porco, para que ele não seja contaminado. É proibido, eles não criam porcos. Está dizendo que esse judeu aqui chegou tão longe a ponto de se sujar com a imundícia de todo o pecado e perdeu todo o valor, chegando a apacentar porcos. Aqui é o final, era o fim para ele. Próximo versículo. E desejava, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, isto é, as alfarrobas, umas vagens, ração daquele tempo de pobreza. Tinha umas plantas naquela época que resistia a esses períodos mais difíceis e produziam umas vagens, e essas vagens eram dadas para que os porcos comessem, e ele desejou comer essa mesma comida. Tu sabe por que ele não comeu? Porque não é comestível para seres humanos. Porque não é comestível para seres humanos. Essa é a vida, irmãos. O resultado daqueles que vivem uma vida sem Deus. Logo no início, o teu desejo é sair. O teu desejo é abandonar os caminhos do Senhor. O desejo das pessoas é provar o mundo. É provar um pouquinho da droga. É provar um pouquinho da prostituição. É provar um pouquinho da sensualidade, da imoralidade, das festas, das bebidas. Curtir, ficar com várias pessoas. Querem provar isso. Mas lá no final, ela verá que a vida dela é uma verdadeira solidão. É uma verdadeira tristeza e vazio. Porque só existe essa alegria na casa do Pai. Aleluia. Somente na casa do Pai. Você está se enganando. Você está se enganando, querendo provar essas coisas, querendo virar as costas para Deus. No final, o que vai sobrar para você é o que sobra para muitas pessoas. Elas vivem uma vida tão distante de Deus que elas sentem dentro de si um vazio. Elas tentaram de tudo, provaram de tudo, provaram de drogas, provaram do fumo, provaram de bebidas, provaram de todas as coisas, mas no fim sentem um vazio e aquele desejo de morrer. Há nelas uma fome que lá no chiqueiro do pecado onde ela está, aquelas vagens, a comida dos porcos não vai alimentá-la. Você só consegue alimentar a tua alma se você estiver na casa do teu Pai. Lá a fartura de alimentos para saciar a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Ninguém lhe dava nada. As pessoas não encontram solução no mundo. Elas não encontrarão. Elas não encontrarão ninguém para ajudá-las e nem para aliviá-las o sofrimento e o vazio que há nelas. Você precisa voltar para Deus. Você está se enganando, está esbanjando, perdendo tempo, usando seus talentos, sua beleza, seu corpo, suas habilidades, sua voz, sua fala. Está usando seus talentos musicais, está usando tudo isso para o mundo, para ter tudo sugado de você. E no final só sobrará uma jovem, um jovem, um homem, uma mulher vazia, olhando para si mesmo e dizendo: eu quero morrer, porque eu não vejo mais esperança para a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Próximo versículo. E caindo em si. Olha o lindo efeito da graça de Deus. Olha, irmãos, a graça de Deus faz isso. Preste atenção. E caindo em si. Tem coisa melhor quando as pessoas caem em si, não é? Deus, Jesus, aleluia.
Não tem coisa melhor. Caindo em si, diz: quantos trabalhadores, os empregados do meu pai, eles têm abundância de pão. Lá tem pão de fartura para os trabalhadores. Imagine para os filhos. Tem abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Aonde eu vou encontrar a felicidade? Onde eu vou encontrar aquilo que vai matar a minha fome? Você só vai encontrar em Deus, somente em Deus. A tua alma faminta será saciada. Volte para a casa do Pai e Ele vai matar a tua fome. Próximo versículo, olha o que diz. Quando ele caiu em si, vendo isso, dizendo: peraí, eu era tão feliz, havia tanta fartura quando eu servia a Deus, havia tanta coisa boa na casa do Pai. Era eu que era rebelde, era eu que odiava meu pai porque eu tinha coisas em abundância, até os empregados têm. E ele caindo em si, quando ele lembra disso, ele tomou a melhor decisão. Eu já sei, eu me levantarei, eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai, vou conversar com meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu. Glória a Jesus. Isto é, todos os anjos de Deus são testemunhas do meu pecado. Todo o céu é testemunho contra mim. Eu pequei contra o céu e perante ti, meu Pai. Olha o próximo versículo. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava ensaiando. Ele diz: rapaz, eu fiz tanta coisa errada, eu desonrei tanto meu pai. Será que ele vai me receber? Será que meu pai vai me aceitar? Depois de tanta coisa ruim que eu fiz, depois de desonrá-lo, depois de desrespeitá-lo, será que meu pai vai me aceitar? Então eu vou ensaiar umas palavras assim bem bonitas. Eu vou ensaiar para convencer o coração dele. Eu vou fazer isso. Aí tudo bem. Ele disse: eu vou me levantar e vou até lá. E já ensaiando o que ia dizer: pai, eu pequei, me recebe como um empregado teu. Próximo versículo. E levantando-se, foi para o seu pai. E ainda estava longe. Ele ensaiando o que iria dizer. E ainda estava longe. Viu o seu pai. O pai já estava no anseio. Quando será que meu filho volta? Ele estava olhando, dizendo: será que um dia meu filho volta? Olhando o caminho de volta para casa, na espera do seu filho. E o seu pai viu de longe e se moveu de íntima compaixão, e correndo aos braços, correndo até onde estava o seu filho, irmãos, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho ensaiando queria dizer para convencer o pai. Aí o pai, tão amoroso, disse: você não precisa dizer nada, eu já sei, você veio arrependido. Eu não vou ser um pai iracundo com você, eu não vou te punir, não vou te rejeitar. Eu te abraço, eu te beijo. Não importa o teu pecado, não importa o que você fez, Deus te abraça, Deus te beija e te recebe de volta como filho. Versículo 19. Ele disse, versículo anterior, não, é a continuação, 21. E o filho lhe disse aquilo que ele ensaiou. O pai chegou, beijou, não precisava nem mais dizer, mas e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual era a outra
outra parte que ele ia dizer? Qual era a outra parte? Me receba como um dos teus empregados, não é? Olha o próximo versículo. O pai não deixou nem ele falar o resto. Não deixou falar o resto. Me receba como empregado. Que conversa de receber como empregado. O pai disse aos seus servos: venha ligeiro, ligeiro, ligeiro. Meu filho está todo desajeitado aqui. Meu filho está todo desajeitado. Traga depressa a melhor roupa para ele. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Glória a Jesus. Sabe o que é essa melhor roupa? Honra. Você desonrou a Deus no mundo do pecado. Você desonrou a Deus, desonrou até você mesmo. Você perdeu todo o nome, credibilidade. As pessoas olhando, aquilo ali é uma garota de todos, aquele ali é um imoral, aquele ali é um drogado, aquele ali é um assaltante, aquele perdeu toda a honra. Mas o Pai te veste com roupas de honra, restaura novamente a tua honra. Isaías capítulo 61 e o versículo 10. Essa é a honra da salvação. 61:10. Depois o irmão retorna novamente. Olha o que Isaías diz, ó. Presta atenção, irmãos. Isaías diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu vou me alegrar muito em Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque eu estava no pecado, eu era um criminoso, mas Ele me vestiu de vestes da salvação. Ele me cobriu com manto de justiça. Ele me arrumou como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Deus deu beleza, restaurou a tua dignidade com a salvação. Deus faz isso. E as pessoas vão olhar e dizer: peraí, essa pessoa aí, esse aí, não era esse aí aquele que fazia tudo isso, isso e aquilo? Era ele mesmo. As pessoas olham e dizem: esses crentes mataram, roubaram, fizeram, se prostituíram, fizeram tudo de ruim, e agora estão dizendo que esses são crentes. Exatamente, é isso que Deus faz. Lá no mundo você era uma coisa, mas agora aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem intentará acusação contra nós? Somos os escolhidos de Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem me cobriu com o manto da justiça. Sou justificado por Deus. O diabo nem o mundo mais me acusa, porque Ele me salvou, me libertou e me deu um novo nome, me restaurou a honra. Volte, irmão Cícero, para o texto. Glória a Deus. No versículo 22, o que foi que o pai fez com o filho? Primeira peça que o pai deu foi o quê? Foi o quê, irmãos? A roupa. Não era roupa qualquer não. Isso aqui era roupa de gala, roupa de festa. Aquela melhor, aquela roupa de festa. Você diz assim: eu guardei essa roupinha aqui para um dia especial. Pronto, era essa. O pai disse: traga a melhor roupa. Ó, tracei a melhor roupa. E vista meu filho, ele está moribundo, está feio demais, está só. Não, eu não quero assim não. Ó, quando tu voltar para o pai, o que acontece? Pai, tá bom, eu te aceito, agora fique longe de mim. Eu não quero nem falar com você. Deus faz diferente. Tu me desonraste, tu fizeste todo tipo de pecado no mundo, mas eu restauro a tua dignidade. Eu te cubro com o manto da salvação. Aí eu disse: vista. E mais, põe-lhe um anel na mão. Ponha um anel na mão. Você sabe o que significa isso, meus irmãos? Não deixe se distrair, irmãos. São crianças. Não se deixe distrair.
um anel. Você sabe o que é o anel? A mão dele? Filiação. Quando alguém era filho, ele recebia um anel, e esse anel tinha o brasão da família, o símbolo da família, para identificá-lo. Viu? Às vezes se utilizava um anel até para fazer um selo, um acordo. Tempo antigo, bem antigo, as pessoas escreviam documentos em argila, tá? Antes da invenção do papel, né? Escreviam em barros, argila já molezinha, e aí pegavam o braçãozinho da família e tum, aí ficava aquele símbolozinho lá, imprimido. Significa que ele foi recebido como parte da família. O bração da família, está aqui a identificação em seu dedo, ou seja, ele recebeu a autoridade de filho, recebeu os privilégios de filho. Primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo 1. Você deve se alegrar com esse versículo, irmão, ou eu vou me alegrar sozinho. Olha só o que o texto diz, ó. Olha só, há um anel sendo dado, colocado em nossa mão. Olha o que João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai a nós, os filhos rebeldes, filhos pródigos. Qual foi o amor do Pai? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Você foi recebido, recebeu um anel, é reconhecido como parte da família. Olha o amor do Pai. Tu eras pecador, sujo, imundo, viestes agora. As pessoas dizem: não era para recebê-lo, não era para recebê-lo. Não é da conta dessas pessoas, é o Pai quem te recebe. É o Pai quem te aceita de volta como sendo filho. Volte para o texto. Olha o versículo 22. Qual foi a primeira peça? As roupas. Olha aqui tá. Segunda peça, o anel. As roupas representavam o quê? Restauração da dignidade. O anel, aceitos como membro da família, recebendo autoridade, privilégios. E a outra peça qual é? Sandálias nos pés. As sandálias nos pés, irmãos, representam a aceitação. O Pai disse assim: eu te aceito. Pega aqui as sandálias, calça essas sandálias, essas novas sandálias. Eu te aceito. Eu te aceito. Romanos capítulo 15 e o versículo 7. Olha o que Paulo vai dizer aos romanos. Olha o que Paulo diz: irmãos, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Deus te deu dignidade, te vestindo com a salvação, as vestes da justiça, da salvação. Ele te vestiu com essa roupa de dignidade. Ele colocou um anel te recebendo como, te aceitando como parte da família, filho de Deus, e também colocou sandálias nos teus pés, te recebendo de volta. Recebam então, irmãos, uns aos outros. Pare de olhar para o seu irmão, pare de criticá-lo e dizer o que é que ele era, de onde ela veio, o que é que ela fazia. Receba ela assim como Deus te recebeu. Colocou sandálias nos teus pés, receba também o seu irmão. Mas ele fazia isso, ele usava drogas, ele estava ali batendo os tamborzinhos. Não tem problema, hoje vai cantar, tocar para Jesus. Sandálias nos pés. Olha o 23. Lucas 16, 23. Ele diz: trazei o bezerro cevado. Sabe o que é isso, bezerro cevado? É o bezerro gordo, aquele que era guardado, alimentado, para ficar bem gordinho para matar na festa. O Pai diz: traga esse bezerro aí, matai-o, e vamos comer e nos alegrar.
ao próximo versículo. Porque ele considerou, meu Deus, irmãos, você já viu casos de pais recebendo filhos novamente? Mas como é que eles fazem? Você morreu para mim, eu te aceito na minha casa, mas você morreu para mim. É assim que os pais fazem. Olha o amor de Deus para contigo. Ele diz: eu quero que restaure a dignidade com as roupas. Eu quero que dê um anel no seu dedo para que ele seja recebido como membro da família. Quero sandálias porque eu aceito de volta. E mais ainda, nós vamos matar o animal mais gordo aqui para a gente fazer uma grande festa. Esse animal é digno dessa festa, dessa alegria. Por quê? Porque este meu filho, ele estava morto lá no mundo e voltou a viver. Ele tinha se perdido, mas foi achado, e começaram a alegrar-se. Você está vendo a grande alegria que Deus sente em te receber quando você diz: eu quero ser um crente em Cristo Jesus? Não olhe para as críticas das pessoas, olhe para o Pai. Não é as pessoas que têm que aceitar te receber, é Deus quem tem que te receber. Você não está na casa dos outros, é na casa do teu Pai. Ele te recebeu como filho, então fique na casa do Pai. Começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Próximo versículo. E o seu filho mais velho, quem eram? Glória a Deus. Os fariseus. Os religiosos. Os religiosos. Isso é aplicável a nós. Glória a Deus. Oh! E o seu filho mais velho estava no campo. Esse filho mais velho, ele parece ser um bom filho, viu? Ele parece ser um bom filho, mas é só aparência. São os fariseus, viu? São os fariseus. E o seu filho mais velho estava no campo. Ó, onde é que já se viu isso, irmãos? Uma festa e o filho não ser avisado? Ele também era um filho indiferente ao pai, não se importava muito com o pai, tinha sentimentos lá dentro guardados, mas decidia fazer tudo direitinho para ser participante da herança. Eu não vou fazer como o meu outro irmão, mas ele era do mesmo jeito, um filho indiferente do seu pai, não sabia de nada. O pai já entendia mais ou menos o seu filho, não quis nem avisá-lo, porque esse filho aqui, os filhos geralmente não botavam muita mão na massa não. Filho de um pai rico, ele era um homem rico, vocês vão ver que ele era muito rico, viu? Nessa festa aqui mataram o animal gordo, né? Tinha música, tinha dança, tinham até os músicos lá contratados, tinha muita gente nessa festa. E ele não ficou sabendo de nada. O pai nem quis falar, porque sabia o que esse filho iria dizer. Ia ficar um clima tão ruim, tão chato, que o pai disse: não, eu mesmo vou providenciar tudo. Esse filho, o filho geralmente estava lá ajudando o pai nessas coisas, mas o pai não falou nada para esse filho, nada. E ele chegou do campo e foi novidade para ele, surpresa, surpresa, e muito desagradável para ele, muito desagradável. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e as danças, tá? Essas aqui eram as danças puras, não eram essas danças que a gente vê aí no mundo não. Ele ouviu as músicas e as danças. Oxe, estão festejando na casa de pai? Que é isso? Próximo versículo. E chamando um dos servos, que é isso aí que está acontecendo? Perguntou-lhe que era aquilo. Próximo versículo. E ele lhe disse: veio teu irmão, aquele teu irmão que saiu naquele tempo, ele veio, e teu pai matou o bezerro gordo, o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Seu pai ficou tão feliz porque ele estava são e salvo, bem protegido. Chegou todo malamanhado, todo bagunçado, desajeitado,
mas são. Está doente? Não, era só fome mesmo. São e salvo. Chegou bem. E teu pai ficou tão feliz por ele estar bem, que ele mandou matar o bezerro, mandou fazer toda essa festa. Próximo versículo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Não, eu não vou participar dessa festa, não vou nada. Não quero, olha. E saindo o pai insistia com ele: vamos, meu filho, vamos para essa festa, filho, vamos lá, vamos, meu filho. Vou não, pai, vou nada, pai, vamos, meu filho. Próximo versículo, ó. Mas respondendo ele, disse ao pai: pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Os fariseus não faziam isso? Queriam seguir as leis judaicas de forma tão rígida, querendo ser os santarrões. Eles faziam isso tudo direitinho, mas eram também homens indiferentes com Deus. Eram homens indiferentes e não aceitavam os publicanos e pecadores. O filho pródigo não aceitava e dizia: Jesus sentado com eles? Não, era para estar. É o Filho de Deus sentado com os pecadores? Era para sentar, era comigo. Era para festejar, era comigo. E Jesus sentando, comendo, bebendo, festejando com os pecadores, fazendo festa na casa deles, banquetes na casa deles. Por quê? Porque Jesus entendia que o Pai já havia recebido eles. Quando Jesus recebe aquele publicano Zaqueu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Veio salvação. Ele diz: eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca te desobedeci, meu pai, sempre fiz o que o Senhor quis, e o Senhor nunca me deu um cabrito. O Senhor nunca me deu nem um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí olha só o que o pai respondeu. Isso aqui é bom para muitos crentes também. Vindo porém este teu filho, ele disse: meu irmão, não, teu filho, vindo ele, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, as prostitutas, pegou toda a tua fazenda, te desonrou, gastou todo o dinheiro com meretrizes. O Senhor, ele veio, o Senhor matou um bezerro cevado, o gordo, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito, e eu fiz tudo direitinho. É os fariseus: eu fiz tanta coisa. Aí olha o próximo versículo, para a gente finalizar. E ele lhe disse: filho, meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você não usufruiu porque você não quis. Você tem direito a esses mesmos benefícios, mas vocês são tão religiosos, querendo seguir as regrinhas, criando mais regras, vivendo uma vida hipócrita. E o interior de vocês nunca me reconhecem como pai, não usufruem a vida de filho, porque não me têm de verdade como pai. Vocês querem me obedecer, vocês me veem como um tirano, um mandão, um velho abusado, em vez de me entender como um pai amoroso. Todas essas coisas são tuas, minhas coisas são tuas. Olha o próximo versículo. Ele diz: mas era justo, meu filho chegou bem, vivo, misericórdia e amor do Pai. Alegremos-nos e regozijamo-nos. Vamos se alegrar, meu filho, porque este teu irmão, ele estava morto. Este teu irmão, ele estava morto e reviveu. Preste atenção, irmãos. Tinha se perdido e foi achado. Está vendo, irmãos?
grande amor e misericórdia de Deus. Deus não rejeita para com ninguém, irmãos. Sejam crianças, sejam adultos, tenham eles um passado terrível de pecado, mas a misericórdia de Deus alcança a todos. O amor do Pai para com todos, recebendo a todos, fazendo até que da boca das crianças saia o perfeito louvor. E Ele disse: se alegre, meu filho, pare de olhar o que você fez. Você, em vez de desfrutar do meu amor paternal, minhas coisas são tuas, você tem direito a essas coisas. Lembra que eu reparti a herança? Eu reparti. Você deveria também se apropriar da forma correta, como um filho obediente, se alegrar também. Olha o próximo versículo. Não, versículo anterior, é só até aqui mesmo. Olha, ele vai dizer. Aqui o texto, irmãos, não conclui. Está vendo? O texto não conclui. Só o pai dizendo: meu filho, entre. Vamos, filho, festejar. Teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto não dá resposta se esse filho, ele entrou na festa. Porque Jesus quer deixar aqueles fariseus pensativos. Jesus estava querendo dizer: e aí, você como filho, o filho que se diz obediente, você vai entrar e se alegrar com aquele que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado? Ou você vai ficar aí fora? Existe em todo lugar, irmãos, os religiosos que querem sempre se justificar pela sua grande santidade, porque há mais tempo faz dessa forma, há mais tempo vive dessa forma, há mais tempo, enquanto os outros recém-chegados estão ainda em um processo de transformação. Não julgue essas pessoas, não se afaste delas, não se distancie delas pelas falhas. Aquele irmão se converteu, ainda está assim, ainda está fumando, né? Acabou de se converter. Eu fico nada, fico nem perto. Não, aquele outro ali, olha, aquele outro está daquele jeito, olha como veio, olha, todo desajeitado. Não. Ó, lá na rua o nome dele está sujo, diz que ele roubou, diz que ele já